Três coisas que eu gosto de olhar antes de eu comprar um terreno aqui nos Estados Unidos, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para você três análises simples, super rápida, que eu uso para tomar uma decisão se eu vou entrar naquele terreno, se eu vou assinar contrato ou não. A primeira coisa que eu gosto sempre de olhar, antes de qualquer coisa, é a localização, tá? Isso aqui nos Estados Unidos faz total diferença, porque mais uma vez, hoje você consegue comprar terrenos aqui nos Estados Unidos a partir de US$ 4.000, tá? Eu sei que as pessoas têm uma crença que pode ser muito caro investir em terrenos aqui nos Estados Unidos, mas não, tem opções de US$ 4.000. Porém, você tem que ponderar, e nós aqui ponderamos, que é a localização, tá? Já chegou esse tipo de terreno para nós aqui, 4, 5, US$ 6.000, mas quando eu fui ver, a localização não era tão longe aqui de Orlando, era mais ou menos a 2 horas, para nós aqui não é longe, mas não era uma localização privilegiada, tá? Era uma localização pobre, né? De baixa renda. Eu sei que aquele tipo de terreno não tem liquidez para esse momento agora. Pode ser que venha acontecer uma coisa no futuro, mas a gente nunca sabe. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de olhar é a localização. Eu vou comprar um terreno, algum corretor, porque a gente compra terreno aqui na Flórida inteira. Então, diariamente, corretores enviam para nós oportunidades de terreno. Então, a primeira coisa que a gente sempre olha é a localização. Passou pela localização, beleza. Eu vou para o segundo ponto também, que é super importante para nós. O segundo ponto super importante aqui é a liquidez daquele terreno que a gente está analisando. Mais uma vez, esses terrenos que eu acabei de falar aqui, terrenos baratos de 4, 5, 6 mil, geralmente, 98% das vezes, não tem liquidez. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu sei que eu vou comprar aquele terreno e eu vou ter que segurar ele por pelo menos 2, 3 anos. E para nós aqui, a nossa estrutura e dos nossos investidores, isso não faz sentido, tá? Eu sei que, mas ele pode valorizar de repente 8, 10% ao ano. Tá tudo bem. Isso vai de perfil para perfil. Para nós aqui, quando demora 2, 3 anos para acontecer uma coisa, para a gente ter um lucro positivo naquele terreno, para nós não faz sentido. Então a liquidez é super importante. Por exemplo, esse terreno que nós estamos aqui, ele está aqui atrás da câmera, tá? Mas você já pode ver aqui, tem uma new construction aqui na frente do terreno. Esse terreno fica mais ou menos 1h10 aqui de Orlando, tá? 1h10 lá de Orlando. Aqui fica em Citrus County, Citrus Springs. E é um excelente terreno. Para você ter ideia, a média de venda de um terreno aqui, ele fica em torno de 40 a 60 dias. Se você comprar bem, né? Sempre é aquela básica, né? Tem que comprar bem, comprar abaixo do valor de mercado para você conseguir vender rápido. Mas se você colocar no mercado por um preço correto, por um preço que aquela região atende, está falando de 40 a 60 dias. Geralmente, nosso perfil aqui, como a gente é um pouco mais agressivo e gosta de vender abaixo do valor de mercado, a nossa venda aqui dura em torno de 20, 28 dias, tá? Não dura muito tempo o nosso portfólio. Então, isso para nós é muito importante. Mas, Rafael, como que eu sei que aquela região está tendo uma liquidez? Uma forma bem simples de você conseguir verificar é você pode entrar pelo próprio Zillow, zillow.com, tá? Para quem não sabe o que é Zillow, é o nosso maior marketplace aqui dos Estados Unidos de compra e venda de propriedades, terreno, casas, prédios, enfim. E ali você consegue ter uma boa noção do que está acontecendo naquela região. Como que você pode fazer? Vamos supor que, por exemplo, quando esse terreno aqui chegou até nós, olhei a localização, uma localização que a gente já entende, está tendo uma demanda bem positiva para essa região. Tá, como que está ali a compra e venda de terrenos naquela região, naquele zip code? Na verdade, não é nem naquele zip code, porque às vezes o zip code pega, para quem não sabe, zip code é o nosso CEP do Brasil. Às vezes pega uma região grande, então eu gosto de olhar tipo naquele quarteirão. Naquele quarteirão, o que está acontecendo? No Zillow você entra, lá tem filtros que você consegue ir clicando e ativando o filtro, ou até pegando uma canetinha e desenhando, que ali você consegue pedir para o Zillow. Zillow, entrega para mim aqui, nessa região que eu desenhei, nos últimos 6 meses, quantos terrenos foram vendidos semelhantes ao meu? Ele entrega para você. Pô, nos últimos 6 meses venderam ali 80 terrenos, 60 terrenos, pô, 20 terrenos, dependendo da região. Pô, eu já consigo ter uma noção muito boa. Aí o que eu faço? Eu vejo quantos terrenos estão sendo vendidos naquela região, tá? Porque, mais uma vez, às vezes você vai ver uma região que está tendo muita opção de venda, mas não está acontecendo venda. Então ali eu sei que é uma região saturada. Eu vou comprar ali
vou tentar revender, quanto tempo que eu vou demorar para revender? Vai fazer muito sentido. Então eu gosto de primeiro olhar o que foi vendido, porque mais uma vez, o que foi vendido, que até vai entrar no terceiro ponto que eu já vou falar aqui para você, é por quanto que aqueles terrenos foram vendidos. Porque mais uma vez, você tem que tomar cuidado de olhar por quanto que está sendo vendido, porque o comprador, ele pode colocar o que ele quiser. Eu vou comprar esse terreno aqui agora, por exemplo, esse terreno aqui atrás da gente tem 1.000 metros quadrados. Ele, valor de mercado, ele é mais ou menos 23 mil dólares. A gente está vendendo ele por 19 mil. A gente vende abaixo do valor de mercado, porque nossos investidores já ganham na compra. Se eu, vamos supor que eu fosse colocar esse terreno aqui para vender por 35 mil, eu posso colocar, o terreno é nosso, eu ponho o preço que eu quiser, mas esse é o preço do mercado. Aí o que, que acontece? Se você for analisar isso no Zillow e for ver o que está sendo vendido, você fica um pouco perdido. Você fala, pô, um terreno foi vendido por 25, outro foi vendido, um está sendo vendido por 25, outro está sendo vendido por 35, outro por 50. Acontece muito, gente. Às vezes eu vou conversar com alguns americanos, eles não têm noção do que eles estão pedindo, porque muitas vezes eles moram em outro estado, lá em Nova York, Ohio. Então ele coloca o que ele quer. Então isso não pode ser a nossa análise. A nossa análise tem que ser o que foi vendido. Naquela região foi vendido por 22, 23, 20, 25. Eu sei que o meu terreno ele vale de 21 a 24 mil. Esse daqui, a gente sabe que ele vale de 22 a 24 mil. Esse terreno aqui agora, que a gente está vendendo e veio visitar aqui. Então, o segundo ponto que eu gosto sempre de analisar é a liquidez. Tá? Então, essa é uma forma, tem outras formas de você conseguir analisar, mas essa é a mais simples e a mais rápida e gratuitamente. Você faz isso no Google, você consegue fazer esse filtro. Tá? Então, esse é o segundo ponto importante. E o terceiro ponto, que é o mais óbvio até, é qual vai ser a minha margem de lucro naquela transação. Né? Porque, mais uma vez, a nossa empresa aqui, ela é focada em compra e venda de terrenos. A nossa empresa, ela trabalha dessa forma. Então a gente costuma dizer para os nossos investidores que no nosso portfólio nenhum terreno dura mais do que 28 dias. Para nós, passou disso, já está sendo ruim para a nossa operação. Tá? Então a gente gosta muito de comprar e vender rápido. Tá? Então, dentro disso, a margem de lucro é muito importante para nós. Por exemplo, um terreno desse aqui chega diariamente, igual eu falei para você nesse vídeo, que corretores entram em contato com a gente. É, quando chega um corretor para nós, Rafael, entrou um terreno aqui no nosso portfólio, faz sentido? Eu já vou, olho aquela parte que é a localização, olho por quanto foi vendido aquele terreno, esse terreno que o corretor está me passando, porque, pô, eu sei que naquela região foi vendido, está sendo vendido ali por 20, 22 mil, eu vou fazer uma oferta para esse corretor de mais ou menos ali uns 17 mil. Porque se ele aceitar por 17 mil, eu consigo passar para o meu investidor por 18 mil. Nossa margem ela não é tão grande, mas a gente ganha na quantidade. Eu passo ali por 18 mil. E se ele pagar 18 mil naquele terreno, ele já vai ganhar na compra. Então você entendeu que a margem de lucro é super importante na nossa transação aqui. Porque não adianta, o corretor ele oferece para mim por 20 mil, 22 mil, e eu comprar assim de bate pronto, eu vou demorar para vender. Então, para nossa operação, não faz, tem investidores que tudo bem, aceita ficar segurando no terreno. Para nós, a margem de lucro é super importante. Então, você sempre tem que se perguntar, quando chegar um terreno até você, quando você decidir comprar, qual é a margem de lucro? Rafael, mas eu quero fazer uma nova construção. Aí já é uma outra conversa, igual esse investidor aqui agora. Essa casa está finalizando. Você pode ver aqui no canto do vídeo aqui, ó. Tem ali o dumpster, né? Que é onde tira o lixo. Então essa casa aqui está sendo finalizada, falta aqui fazer a driveway. Esse investidor aqui ele comprou, ele vai fazer uma nova construção. Aí é uma outra análise que ele tem que fazer. Aí ele tem que olhar as new constructions daquela região, dessa região que está acontecendo. Então, assim, esses três pontos que nós olhamos aqui, simples, é para a gente tomar uma decisão inicial. Tem outros pontos importantes para você analisar um terreno. A parte de infraestrutura, tem asfalto, tem energia, tem água, tem algum problema ambiental no terreno, tem outras coisas que são mais delicadas, mas assim, essas outras coisas mais profundas, que nós costumamos dizer que você tem que fazer a sua due diligence, a sua pesquisa, é depois que você assina o contrato. Assinou o contrato, aí você tem um prazo para você poder fazer essa análise, que aí é uma segunda etapa. Tá? Por isso que a gente gosta de dizer aqui, você vai comprar um terreno, compra com uma empresa séria, compra com uma empresa que já está no mercado consolidada, que ela entende dos processos de um terreno. A gente, infelizmente, chega muitos investidores até nós aqui
que comprou terrenos, que não passou por essas análises, que não olhou se aquele terreno estava numa área de wetland. Wetland é área de pântano, aqui tem muito aqui na Flórida, e as pessoas não olham aquilo. Se um terreno está em área de wetland, esquece, ali ou é um deal break, ou você perdeu aquele deal, ou você vai gastar muito dinheiro para solucionar. E já chegou até nós, infelizmente, investidores com esse problema. Então, se você for comprar um terreno com qualquer empresa, analisa se eles têm experiência, se eles entregam para você esse relatório que não está em área de wetland, flood zone, se tem estrutura, se tem água, porque isso vai fazer diferença para você na hora de você fazer a venda daquele terreno, porque o intuito aqui é um só, é você faturar com esse terreno, é você dolarizar, proteger o seu patrimônio. Você não quer proteger seu patrimônio com um deal ruim, pelo amor de Deus, deixa o dinheiro na poupança. Então, esses três pontos é super importantes. Mais uma vez, não entramos aqui em detalhes mais profundos. Estou falando de uma decisão rápida. Se chega uma oportunidade para você, que você consegue fazer isso em poucos minutos e tomar uma decisão se você assina ou não aquele contrato. Bom, espero que você tenha gostado. No começo do vídeo eu não me apresentei, meu nome é Rafael. Ali atrás está fazendo um vídeo meu sócio Rony. Somos aqui do canal Terrenos em Dólar. Nosso objetivo aqui é ajudar brasileiros a comprar e dolarizar, comprar e vender terrenos aqui nos Estados Unidos, protegendo e dolarizando o patrimônio de forma simples, segura e 100% remota, diretamente do Brasil. Tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, põe seu comentário que é super importante para nós e a gente se vê no próximo vídeo.